É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Olá, pucanininhos, como estão? Ora, eu continuo de férias, mas fiz este episódio com antecedência que era para não vos faltar nada. Até porque, eu digo-vos já, em agosto, segundo sei, a maioria dos podcasts para. Eu não vou parar em agosto, que isto começou há pouco tempo e eu, em agosto, que os outros estão parados, vou roubar os ouvintes todos, outros todos. Bom, o que é que me aconteceu há bocadinho? E lembrei-me que é uma... Provavelmente não aconteceu há bocadinho. Era um tema que eu já tinha aqui, estou a dizer que me aconteceu há bocadinho, porque é uma forma de causar mais... de ter mais carga, ter mais emoção. Sempre que virem um humorista em palco a dizer ontem aconteceu... Não aconteceu. Aquilo aconteceu há 3 anos. Ou nem lhe aconteceu. Mas normalmente nunca foi na semana passada ou no dia anterior. Pronto, peço desculpa estar aqui a revelar... Peço que estou a revelar truques de magia. Mas, por acaso isto aconteceu há pouco tempo. Aconteceu-me ontem. Que é... Quando uma pessoa se senta na sanita e o tampo da sanita não está para baixo e uma pessoa, por momentos, sente-se desamparada. Sentimos-nos vulneráveis. Parece que vamos cair pela sanita abaixo. E eu acho que isso deve ser uma experiência que toda a gente tem, não é? Deve ser transversal, deve ter acontecido a toda a gente, acho eu. A não ser quem seja, tenha mesmo boa OCD, que vai ver se a tampa está lá e levanta e fecha 3 vezes. E é engraçado essa sensação. É quase como quando entramos numa escada rolante que está parada e o nosso cérebro tem ali uma paragem e acontece isso. E sentimos-nos vulneráveis. Também já me aconteceu, que acho que é pior, que é sentar-me na sanita e a tampa está para baixo. É estranho, porque de repente há um fresco inesperado nos tomates. Que eu não estava à espera. Para as mulheres não sei se é igual, porque não é? Não tem logo uma coisa que fica em contacto primeiro que o resto. E, portanto pode ser diferente. Para os homens há isso. E uma pessoa até se assusta. Uma pessoa fica logo em sentido. Que é isto? Que é isto nos meus tomates? Bem, outra experiência também que eu percebi-me com o passar do tempo, e sempre que ia falando disso em alguns sítios, que é uma experiência transversal a muita gente, é sonhar que falta uma cadeira, uma disciplina para acabar. A faculdade ou o secundário. Eu não posso, não consigo sequer precisar quantas vezes eu já sonhei isso. E vai variando. Ou é uma cadeira da faculdade, ou é uma cadeira do 12º, ou tenho que voltar para o 10º ano. Tudo, mas tudo relacionado com falta-me acabar os estudos. Montes de vezes. Já foi mais recorrente. Já foi tipo semanal, mensal, durante muito tempo. Agora é mais esporádico, mas mesmo assim ainda várias vezes ao ano. E fui percebendo que... Lembro-me de falar nisso numa música de Gandim, já não sei se falei isso alguma vez no blog ou assim, que muita gente faz isso, tem isso. E é engraçado porque é uma experiência. Agora, será porque a escola nos causou assim tanta ansiedade, os estudos causaram-nos tanta ansiedade que é um trauma que fica para sempre? É que é estranho. Se bem que a faculdade causou-me algum trauma, não é? Porque eu não gostei muito daquilo. E pensava constantemente em mudar e fiz aquilo um bocadinho a arrastar-me. Mas a escola em si, não. A escola... ter terminado o 12º, eu gostava de ir às aulas, gostava de aprender, nunca me causou ansiedade, porque eu até sabia que o curso onde eu queria entrar tinha uma média inferior àquilo que eu estava a tirar, então nem sequer tive essa pressão da média dos exames, foi uma cena mesmo tranquila. E a faculdade não, a faculdade já foi mais chata e já me angustiava assim, saber que cadeiras estavam para trás e fazer aquilo e não quero fazer aquela cadeira, vou trocar de curso. E portanto talvez tenha ficado daí. Eu não sei se toda a malta que costuma ter este sonho teve essa angústia, mesmo que tu gostes, não é, do curso que estás a tirar, acreditar, haja sempre uma ansiedade associada, mas é uma coisa que também deve estar tão presente desde numa grande parte da nossa vida e quando nós estamos a formar a personalidade que fica, não é? Que fica para sempre. Só um jeitinho. Que fica para sempre
esse trauma aí, pá, eu tenho, é mesmo angustiante. Primeiro, normalmente falta-me uma cadeira, estou para ir buscar o diploma ou o certificado de habilitações à faculdade e acabei o curso e chego lá e há um erro administrativo e falta-me uma cadeira. Porque eu me esqueci de a fazer. Nem é um erro administrativo, é que me esqueci de fazer a cadeira. Falta uma cadeira. E isto quase que me aconteceu. Na verdade, a tirar o curso, havia eu troquei uma cadeira no fim de quinto ano, aquelas que eram opcionais, e troquei para outra que eu fiz, que me disseram que dava equivalência, e depois eu lembro-me de ir lá buscar o certificado e disseram, mas você não acabou o curso, falta aqui uma cadeira. Isso aconteceu-me mesmo. E eu não, porque eu fiz esta para trocar e não sei o quê. E depois os gajos lá viram, pois é, esta tem os créditos equivalentes, tem créditos a mais. E eu, foda-se. E eu não sei se já tinha sonhado antes disso, ou se esse sonho só começou depois disso e se calhar vem daí. Mas lembro-me disso ter acontecido mesmo. Mas normalmente o sonho é esse, e falta uma cadeira. Mas às vezes é tipo, falta-me... Já passaram bué de anos. Falta-me, tenho que fazer o 12º outra vez. Mas eu já tenho 40 anos. E então vou para as aulas, velho. Depois, no sonho, começa a faltar às aulas. Não tenho motivação para ir às aulas. Falta tudo. Já estou a chumbar por faltas. E eu estou a pensar, foda-se. Eu não vou acabar. Vai ter que ser para o ano é que vou ter que fazer outra vez. Não sei o quê. Depois o meu cérebro começa, mas pô, caralho é que eu preciso de fazer isto? Mano, então se eu já tenho 40 anos, já estou a trabalhar. Nem sou, nesse sonho, nem sou humorista, nem nada. Tipo, sei lá, mas já estou a trabalhar. E é tipo, para que é que eu estou preocupado com isto? E não sei o quê. Depois acordo e é tipo, que fixe. Mas eu acho que a angústia também vem daí, é tu já teres tipo uma idade e tens que voltar para ali. O eu agora, imagina que se eu acordasse e descobria que tinha 19 anos e tinha que repetir o 12º, era chato, mas por outro lado eu tinha 19 anos outra vez, foda-se, era incrível, pagava bom dinheiro. Portanto, é ali um gajo tem que voltar ou para a faculdade e tipo dar uma cadeira e uma cadeira de merda, e depois é sempre... É uma cena complicadíssima que eu já não consigo apanhar. E às vezes são cenas básicas. É tipo, é matemática de 12º e eu ali preocupado. É tipo, eu já não faço matemática há muito tempo, mas eu acho que se fosse fazer matemática de 12º seria relativamente simples, acho eu, não é? Depois de ter tirado um curso de engenharia. Mas no sonho eu não sei um caralho. Não consigo perceber nada daquilo. Sinto-me muito aburro. E pronto. É muito angustiante. É o sonho mais recorrente que eu tenho, acho eu. Também sonho muitas vezes que a Zaya se perde. Que perca a Zaya. Isso é fedido. Eu sonho muitas vezes nisso. Ou, principalmente que o mundo está a acabar, ou que há um desastre qualquer, um tremor de terra, ou uma tempestade, ou uma invasão alienígena, bué de vezes, e que eu não sei da Zaya. E que perdi a Zaya. Sonho bué de vezes isso. Mas depois também tenho outros sonhos mais recorrentes, sim. Talvez. Assim, mas assim desde puto, acho que não. Não há assim nenhum sonho que me acompanhe desde miúdo. Mas por falar em sonhos, isso nem sequer estava previsto aqui no tema, mas não sei se sabem o que é que são sonhos lúcidos. Não confundi com sonhos úmidos. Sonhos, por acaso, que eu acho que só tive uma ou duas vezes. Já estou a revelar um bocadinho, demasiado da minha vida íntima. Mas, eu acho que só... Para quem não sabe, o sonho úmido não é acordar com calor porque não há ar-condicionado no quarto. É acordar todo nhanhente, porque o teu corpo decidiu expelir coisas pelo teu órgão genital. Para os homens é mais sonho molhado, não é? Para as mulheres é mais sonho úmido, diria eu. Depende. Mas... seja acordar, não sei, eu não acho, nem sei se já tive, tipo mesmo acordares pronto, a teres um orgasmo noturno, não é? O que acontece com homens e com mulheres, eu não sei se isso aconteceu, eu acho que quase sim, já não me lembro, mas se tive foi uma ou duas vezes quando era mais puto. É engraçado, por acaso. Mas pronto, não é isso, é sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos é quando tu estás a sonhar e te apercebes que estás a sonhar, mas não acordas, continuas no sonho. Pá, é uma coisa muito gira, parece assim, falar da primeira, para quem não está dentro da cena, e falar da primeira vista parece uma coisa meio xalala, não é? Uma coisa meio de retiro espiritual, mas é verdade que há toda uma ciência por trás disso, engraçada. E houve uma altura da minha vida, há muitos anos, não sei há quantos, há 20 se calhar,
que estava muito interessado nisso, porque um amigo meu tinha falado e eu tive uma vez assim espontaneamente isso. Pá, e foi uma sensação incrível. Foi tipo, o sonho parece que fica em HD, tu consegues controlar o sonho, andar lá a fazer o que te apetecer. E acordei, pá, dura muito pouco, porque ficas em um estado bué ansioso de excitação e acordas. E depois eu vi que havia umas técnicas e umas formas e há muita coisa escrita sobre isso e comecei a ver aquilo. E então consegui fazer algumas vezes ter sonhos lúcidos. Pá, é uma sensação brutal. É muito fixe. É muito fixe. Há quem use... Pronto, depois há malta que é, não, porque eu tenho outra vida nos sonhos e acordo e estou lá não sei quanto. Estou 6 meses. Pronto, isso já é malucos. Provavelmente. Mas é uma sensação engraçada de... Pá, depois consegues controlar o sonho. E há pessoas que têm isso, acho eu, naturalmente, e que para elas isso é uma coisa até bastante banal, mas é perceber também, parece que fica, acima de tudo é as sensações, parece que fica em HD, que consegues, e depois consegues controlar tudo, fazer aparecer, quem te apetecer, começas a voar, não sei o quê, depois de repente podes estar, pensas que estás a sonhar, não estás, e mandas-te da janela e morres. Já ter acontecido, não sei. Por isso é que dizem, há uma técnica que é tu no sonho olhares para as mãos. Aliás, uma das técnicas para ter sonhos lúcidos é durante o dia, sempre que passas numa porta ou de 5 em 5 minutos, olhas para as mãos. E ao fazeres isso durante o dia, também vais fazer durante os sonhos. E nos sonhos, pá, isto é verdade, não sei porquê, não sei qual é a explicação que existe, mas é verdade. Num sonho, se tu olhas para as mãos, as tuas mãos estão deformadas. Não estão mãos, estão vários dedos, estão todas fodidas. É como se te vires no reflexo num sonho, também não vês uma imagem de ti, vês que está disforme. E ao veres isso percebes, se as minhas mãos estão deformadas, eu estou a sonhar. Logo, isto é um sonho lúcido. E a partir daí ganhas consciência que estás a sonhar e consegues controlar o sonho. Bom, mas não... Depois experimentem. Se alguém já teve. Só de me ouvirem falar disto, é possível que alguns de vocês hoje tenham um sonho lúcido. E também um sonho úmido comigo. Portanto, vejam lá. Vejam lá o que é que fazem. O que é que eu queria falar este episódio? Também, por acaso, não vai muito... Não sai muito do tema, que é uma conversa que acho que todos os amigos, amigas, toda a gente já teve no café, que é que superpoder é que escolhiam. Se você ter o superpoder, os superpoderes típicos dos super-heróis, do X-Men, que é onde há mais variedade, não é? Os outros são todos muito parecidos, ou voa, ou tem força, não sei o quê. Quais é que teriam? E vamos aqui pensar. Vamos pensar em conjunto. Eu fiz aqui uma lista de vários superpoderes. Deixem-me só beber aqui uma aguinha. Vamos começar com super força. Super força é um poder de merda. É um poder de merda. É um poder muito... primeiro, de masculinidade tóxica. É um poder de merda. Porque a super força só te... Primeiro, é super força e super cardio? Ou é só super força? Imagina, levantas um autocarro, mas ficas logo cansado e estourado e não consegues fazer mais nada? Ou é proporcional? É que isso faz toda a diferença. E não me interessa ter super força e não ter super resistência e super cardio. Porque senão é uma merda. É até uma tristeza. É como ter um excelente pénis e aguentar 1 minuto. Não serve para nada. Não é? Portanto, e a super força é um bocadinho masculino. É para ganhar. É para ganhar à porrada. É para isso que pode dizer, mas é para ajudar as pessoas e salvar aqui. Não. Super força é para andar à porrada. Não é um poder que me fascine. Se calhar para as mulheres até dá mais jeito porque dependiam menos dos homens para se defenderem. E olha, e se as mulheres tivessem super força, conseguiam praticar elas a violência doméstica com mais eficácia. Não é? O homem não lhes conseguia bater. Conseguiam abrir jarros, frascos de mel. Dependiam menos dos homens. Voar. Giro. Era capaz de ser giro, mas também depende da velocidade a que se voar. Aqui a pensar, não é? Porque, e a altitude também. Pois. Porque imagina, voas a 10 centímetros do chão e a 5 km/h. Ai, que poder de merda. Que poder de merda. Parece que vais num overboard
com bateria fraca. Não serve para nada. Para voar tens que voar tipo uma boa altitude. Não precisa de ser uma altitude de um avião. Até porque aí depois também tinhas que ter uma roupa adequada para o frio e essas coisas todas. Mas pá, a altura dos pássaros. E a uma velocidade pá, pelo menos de uma trotinete. Para ser prático, para alguma coisa, pelo menos uma trotinete de 20, 30 km/h. E mesmo assim era bué da chato. Não podias trocar viagens. Não podias ir para o Algarve a voar a 30 km/h. Demoravas 10 horas a chegar lá. Era uma merda. Agora, se pudesses voar a 300 km/h, aí sim, foda-se, era incrível. Metias-te em qualquer lado, poupavas imenso em viagens de avião. Isso era fixe. Mas era sobretudo lúdico. Claro que havia muitos trabalhos que tu podias fazer, provavelmente. Podias ser, olha, eras o melhor entregador do Uber Eats. Melhor, não é? Era num instantinho, pim, 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 entregar as coisas. Pelo ar, sem trânsito, sem nada. Fazias bué dinheiro. Havia trabalhos onde tu conseguias fazer bué dinheiro, mas a utilização seria maioritariamente lúdica. Para as férias. E depois não sei se não é um bocado daquelas merdas que depois não usas. Sabes, aquelas como quem compra um drone para brincar e depois já não usa. E está fechado no armário. Por acaso tenho um drone, comprei, mas só usei uma ou duas vezes. Acho que podia ser isso com o voar. Usavas muito nos primeiros tempos, depois deixavas de voar. Já não, só quando precisasse, só mesmo para te deslocares, não ias usar para mais nada. Portanto, não sei. Só que, pá, só a vantagem de não ter que aturar pessoas no trânsito podia valer a pena, este superpoder. Outro, viajar no tempo. Viajar no tempo. Vamos assumir aqui que é para o passado e para o futuro, não é? Acho que há todos os perigos dos paradoxos temporais que se podem causar, patentes em todos os filmes que tratam esta temática. Não sei. Era fixe. Do ponto de vista do observador era giro. Pá, tu conseguis ver as pirâmides do Egito a serem construídas e conseguires ver a sociedade, o Império Romano e os dinossauros, ou viajares no futuro e perceberes como é que o mundo vai estar. Claro que era fixe. Mas poderes interagir, não sei. Primeiro era muito perigoso, não é? Era muito perigoso. Tu ias para onde? E para que época? Tu ias para uma época antiga. Tu não sabes se não ias dizer ou fazer alguma merda que as pessoas tipo, oh, olha este. Isto é uma bruxa. Queima. Era perigoso. Para o futuro é a mesma coisa. Tu vais para o futuro e até podes teletransportar para uma altura onde já não há humanidade. E depois não consegues voltar por algum motivo. Não sei. É um poder muito giro, porém tinha que ter muitas condições, muitas restrições e muitas regras para um gajo saber usar isto bem sem fazer merda. Claro que podias usar uma vez e ficar milionário, né? Ias ver o número dos euromilhões, voltavas, pumba, por exemplo. Podias fazer disso vida, eras vidente, viajavas para o futuro, pumba, voltavas, dizias àquela pessoa o que é que ia acontecer na vida dela. Aliás, o superpoder que eu tenho a seguir chama-se prever o futuro, portanto entra um bocadinho nisso. No ponto de vista de viajar no tempo, prever o futuro era um bom efeito secundário, giro. Só prever o futuro não tinha muito interesse. Pá, lá está, podias ficar rico, não é? Ficavas rico, tinha a tua preocupação, mas era só para ti. Bem, podias prever o futuro de desastres e avisar as pessoas antes e salvar as pessoas. Mas depois também podias estar a salvar pessoas que não merecem ser salvas. Não é? O Hitler salvaram-no de se afogar quando ele era criança. E olha a merda que deu. Não sei não. Outro, invisibilidade. Só há uma razão. Aliás, meninas, façam um teste ao vosso, imagina, um gajo que estão para namorar. Façam esse teste e ponham 3 ou 4 aqui. Se o vosso homem escolher invisibilidade, é tarado. Não é de confiar. Só há uma razão para um homem escolher o poder da invisibilidade, que é ver gajas nuas, sem elas saberem. Andar em balneários femininos, entrar na casa... É ser um creep de merda. É a única razão para a invisibilidade. Não, porque dava para assaltar a banco e não sei o quê. Não, para isso que escolhias o teletransporte. Transportas-te para aqui, roubas, basas. Da invisibilidade, além de ser um grande perigo, porque os carros não te veem. Tu ias acabar atropelado se fosse invisível.
eu de certeza ia acabar atropelado. Tu esqueces que estás invisível, porque já é tão natural para ti. E de repente, pumba, levas um safanão de um carro porque ele não te viu. E tu pensaste que ele ia ver e ia parar e pronto, e morres. Não há outra razão para ser invisível. Não sei, para não aturar a pessoa. Imagina, vais na rua, vês ao longe alguém que tu não queres falar e que foda, sabes que ele te vem falar. Pumba, invisível. Ok. Não era mau. Não era mau. Mais, olha, teletransporte a seguir. Este acho que era dos melhores. Era dos melhores. Permitir-te... Primeiro podias fazer o guito que quisesses, não é? Porque tinhas uma série de potencialidades que podias fazer. Depois podias viajar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro. Não tinhas que andar de avião. Também era bom. E, acima de tudo, do ponto de vista pessoal, era fixe porque podias viajar o mundo inteiro, não é? Mas também podias ser uma força para o bem. Tu, de repente, podes ficar muito... Estamos a partir do princípio que quando teletransportavas, podias levar coisas contigo. Ou seja, não era um teletransporte tipo Terminator, em que aparecias sempre nu. Ei! Não, isso é fedido. É tipo, podias levar pessoas e itens contigo. Tudo que tu tivesses a tocar, levavas contigo. Seja pessoas, seja itens. Se bem que depois depois o quê? Estás a tocar no chão, levas o chão, levas a casa. Depois aparece em cima de uma pessoa, a casa materializa-se em cima de pessoas e mata. Não. Mas podias levar bens de primeira necessidade para uma área afetada por um desastre qualquer. Em vez de ter que chegar lá, tu instantaneamente tinhas lá as coisas, os bens médicos, os médicos lá até. Podias ser uma força para o bem. Mas ia dar muito trabalho também. Mas podias chilar onde quisesses. Chilar. Que pagavas jantares, ó filho. Vou jantar fora, um grande restaurante. Olha, é a continha. Puma, é aqui no caralho a conta. Ia-me embora para outro sítio. Do outro lado do mundo. Quem é que ia saber quem eu era? Em lado nenhum, nunca mais ia voltar àquele restaurante. Pode ser a melhor parte. Outro, ler pensamentos. Olha, ler pensamentos, eu digo já que é um poder de merda. É um poder de merda que muita gente gostava de ter e que só te vai causar sofrimento. Não há nada de bom, a não ser dinheiro, porque conseguias sempre fazer dinheiro, não é? Com um super poder destes. Podias... Sabe daquele gajo Oz, não sei das quantas, que é tipo mentalista. E que faz merdas que são combinadas, claramente. Olha, quero já agora... Eu não quero estar aqui a estragar o barato dos... Mas irrita-me um bocadinho os mentalistas. Porquê? Porque os mentalistas, e há mentalistas incríveis. Tipo o Darren Brown, por exemplo. Darren Brown? Acho que é Darren Brown. Dan Brown é o escritor. Faz cenas bué da fixe e programas muito giros. Mas aquilo é tudo truque de ilusionismo. Em nenhum momento há o gajo a fazer programação neurolinguística, influência, a adivinhar ali microexpressões. Não há nada disso. Aquilo é pura e simplesmente truques de ilusionismo mascarados de mentalismo. É isto que é um mentalista. O mentalista é um truque. É um gajo que faz ilusionismo, mas não diz que está a usar truques de ilusionismo. Diz que está a usar outros truques. Porque os ilusionistas nunca dizem que truque é que estão a usar. É só isso. Portanto, ias conseguir fazer muito dinheiro. Por exemplo, esse o Oz, não sei das quantas. Os truques que ele faz, muitos deles, é uma tristeza. Uma pessoa desilude-se até com... Eu gosto muito de magia e dessas coisas, de ilusionismo. Mas há muitos truques que são feitos porque são combinados com a pessoa com que estão a fazer e são só para o espectador ver em casa. E quando tu descobres é tipo, ai, cagando otário do caralho, foda-se. Nunca mais. Foda. É que é uma desilusão, não é? Mas pronto. Mas ler a mente, pronto, tinha essa vantagem, podias fazer dinheiro com isso, mas depois que tu queres ler a mente do teu namorado, da tua namorada, trust me, não queres. E tu sabes que não queres, porque tu sabes. Todos nós sabemos o que é que pensamos. Portanto, todos nós sabemos as merdas que íamos ler se soubéssemos ler os pensamentos das outras pessoas. Portanto, não. Isto era nunca na vida. Isto até vos digo que era foda-se, como é que se diz? Um curse, uma maldição. De ter isto de poder. Se me dessem este poder, eu usava para fazer bué da guita e depois queria tirar o poder. Outro, controlar as mentes.
percebo, é sempre muito usado para o mal este, não é? Controlar mentes. Não sei se queria esse poder. Primeiro podias quê? Fazer qualquer pessoa apaixonar-se por ti, ou gostar de ti, ou não te criticar, ou elogiar-te. É muito perigoso ter esse poder. Vais ficar um déspotazinho de merda. Porém, podias manipular as mentes todas do universo para... Olha, vamos viver todos bacanos uns com os outros e tirares a ganância das pessoas e fazer com que toda a gente vivesse melhor. Podias fazer isso. Nesse sentido, podia ser um bom superpoder. Para ganho pessoal, acho que dificilmente se ia fazer uma coisa boa com isso. Super velocidade. Um bocado estúpido. Porque super velocidade também equivale a super impacto de trombas numa parede. Essa é que é essa. Portanto, eu não sei se queria ter super velocidade. Tens os reflexos como o flash, não é? Que vê tudo em câmara lenta. Pode ser. Era giro também. Para fazer Uber Eats, lá está. Para viajar. Pouco mais. Não. Visão raio-x. Também é outra que, se o vosso namorado disser que era esta que escolhia, é um pervertido. Não faz sentido. A única razão é se tu gostares, se fores radiologista, e assim escusavas de usar a máquina, olhavas e fazias o relatório médico e andavas na rua a detectar cancros. Se bem que o raio-x, se fosse visão, ressonância magnética, já gostava mais. Primeiro eu podia ver o meu próprio corpo, para a minha hipocondria era boa. Eu estou a pensar, olha, estou com um cancro aqui no fígado. Olhava para baixo, via, não tenho. Portanto, nesse sentido era fixe. Mas nesse sentido também então escolhi a imortalidade, que é outro superpoder. Que, giro, porém, uma maldição. Se tu não puderes mesmo morrer, tipo o Deadpool, é uma maldição. Agora, se tu pudesses, a imortalidade tivesse associada ao poder da cura ou de dares imortalidade a outras pessoas, aí era fixe. Podias andar tu e a malta que é próxima, sempre bacanas. Mas tinhas de poder matar, porque senão ias sofrer. A eternidade é mais assustadora que a finitude. Para quem viu o meu último espetáculo sabe. Controlar elementos, portanto o fogo, o ar. É muito show off, né? É que controlar o fogo, para quê? Já nem fumo. Não sei se me apetece. Olha, sabe o que é que eu queria? Só queria isto se desse para controlar a temperatura que está para dormir. Porque eu sofro muito no verão, mesmo com o ar-condicionado ligado. E então, se eu pudesse controlar a temperatura para ficar ideal para dormir, talvez escolhesse este. Aliás, se eu escolhesse um superpoder, eu acho que o superpoder que eu escolhi era conseguir adormecer quando eu quisesse. Era o superpoder que eu escolhia. Outro, telecinese, mover objetos com a mente, para quem não sabe. Dá jeito, mas é um bocado preguiçoso. Já nem te levantas para ir buscar o comando. Estamos a ficar muito preguiçosos. Era giro para o show-off. Era fixe. Engraçado. Até na cama. Podia ser divertido, não é? Com a mente, agarras num vibrador ou num dildo e estás ali a controlar várias coisas ao mesmo tempo. Pode ser giro. Mas não sei se era o que eu escolheria. Mudar de forma. Vamos dizer de forma, tipo mudar, poder ser qualquer pessoa. Era um super poder giro. Aí o que é que eu fazia? Se eu me pudesse, dar aquela Mystique do X-Men, que se pode transformar em qualquer homem, qualquer mulher. Sabe o que é que eu fazia? A primeira coisa que me ocorreu, eu mascarava-me dos outros humoristas. Bruno Nogueira, Ricardo Araújo Pereira, o Herman, Joana Marques, o Batáguas, a Bumba, Pedro Teixeira da Mota, todos assim os que estão os topo, la creme de la creme, malta que vende bem, que está forte e que é boa. E eu mascarava-me deles um por um e fazia merda na rua. Era bem antipático com os empregados todos, assediava homens e mulheres, tinha comportamentos bem inadequados. Até as pessoas todas, ser de notícias, as pessoas todas, aí estes gajos são grandes otários, fogo, não sei o quê. Nunca mais vamos ver nenhum espetáculo deles, nem ouvir o podcast deles. Bem, quem é que sobra? Olha, temos aqui o Guilherme. Pimbas.
Era assim. Fora isso, também é muito giro em termos sexuais, não é? Mudar de forma. Seja tu ou o parceiro ou parceira. Pode ser giro. É um roleplay bué realista, não é? Fora isso, sei. Não me puxa muito. Para que é que vais usar aquilo? Claro, para fazer o mal era excelente. Podias fazer passar por outras pessoas, roubo de identidade, roubar dinheiro, não sei o quê. Mas fora isso, não. Era divertido. Era. Mas não sei. Outra, falar com animais. Não. Não. Para quê? Eu não quero... Não quero. Primeiro, as pessoas dizem, eu queria falar com o meu cão ou com o meu gato. Primeiro, se fosses falar com o teu gato só ia dizer, oh, puta, dá-me comida, caralho. É só isso que o teu gato ia dizer. E os cães, eu já gosto demasiado da minha cadela. Se eu tivesse uma relação com ela de falarmos e ela responder-me, das duas uma, ou ela era grande otária e eu não tinha nada em comum com ela e até ficava uma relação mais fria, ou então ainda era uma relação mais forte. Não é? Pai e filha mesmo, se falasse, era quase. E portanto depois ainda ia sofrer mais com a morte dela. Portanto acho que não. Isto só se fosse no meio da selva e de repente estás a falar com os animais e estás tipo, vais acampar e estás a falar com um boi de animais, estás ali a curtir, estão ali veados, estão raposas, estão javalis, está um pássaro, está uma lagartixa e estão ali à volta da fogueira todos a contar histórias. O veado a dizer, ontem andava ali, não sei o quê, apareceu não sei o que mais. Era divertido. Porém, eras um maluco. Há pessoas no Instagram que dizem que falam com animais, com gatos. Quando eu digo pessoas, é mulheres malucas. Não, também há homens. Estou-me a lembrar de um que até diz que fala com árvores e faz fogo com as mãos. Oh caralho, esse gajo é mesmo chanfras. E há malta que sim. Depois tens milhares de comentários a dizer, eu gostava muito de falar com a minha coisa, não sei o quê. Pá, como se fosse verdade. E não é tipo, olha, tenho uma intuição que eu consigo ler o comportamento dos animais e perceber o que é que eles querem, se estão ansiosos. Não, eles falam com eles dizem-lhes coisas. Estas pessoas são, como é que se diz? Malucas. São malucas. Não se sabe, tens de ter a mente aberta. Não se tem que ter a mente aberta. É maluca. Já dizia o Tim Minchin, um comediante, quando tens a mente demasiado aberta, o cérebro corre o risco de cair e de fugir. Bem, vamos. Ei, caraças, onde é que a gente já vai? Eu tenho que tornar estes podcasts um bocadinho mais pequeninos, pá. Foda-se. Isto... Caralho, pá. Vamos à curiosidade, pronto. Vamos à curiosidade da semana. Só por curiosidade mórbida. Ora, então, os romanos usavam urina envelhecida, sobretudo na lavagem de roupa, porque ao decompor-se a ureia transforma-se em amónia e é eficaz a remover a gordura e sujidade. Nas lavanderias romanas, a roupa era colocada em tanques, com uma mistura de água e urina, e os trabalhadores pisavam os tecidos para ajudar a limpar. A urina era tão útil que chegou a ser recolhida em recipientes públicos e taxada pelo Estado romano. O Smithsonian explica que a amónia da urina era valorizada precisamente pela sua capacidade de tirar manchas e limpar tecidos. E também há referências do uso de urina em higiene oral, sobretudo como ingrediente associado ao branqueamento dos dentes. A lógica era parecida. A amónia podia funcionar como agente de limpeza e branqueamento. Cagando a nojo. Os romanos realmente... Era outro tempo. E quando se fala de viajar no tempo, e nós pensamos, era giro ir ao passado ver o Império Romano, disse eu há bocado, eu acho que mal aterrássemos, gregávamos. Porque deve ser um cheiro a bedum. Um cheiro a virilha com requeijão. Pá, que nojo. Deve ser horrível. E isto é a prova disso. Lavavam a água e repara, urina envelhecida. Eu não sei, quando vocês vão tipo aquelas estações de serviço e sítios ou cantos, né, que teve ao sol, um gajo fez lá, mijou lá num canto e que passam e é um cheiro. Isso é urina envelhecida. Pá, é urina maturada, que é nojento ainda mais. E lavavam a roupa com isso. Eu vou assumir que depois de passarem a urina, passavam água e metiam tipo flores ou merdas para perfumar, não sei. Mas a verdade é que nessa altura devia haver muito menos cuidado com os cheiros, era outra coisa, não é? É outra coisa. Nem sei se hoje lhes mostrasse um perfume
que nós usamos, eles achavam bué estranho, bué da forte, não é? Devias fazer levavas um gajo desses à Sephora, não é? Que é aquela loja de perfumes que cheira a alergias, aquilo. E levavas uma pessoa dessas lá e ela provavelmente também se gregava toda. Eu quase que me grego, portanto. Mas pronto, realmente, quando se antigamente é que estava bem. Não, antigamente lavava-se os dentes com mijo. Pensei nisso. Da próxima vez que tentarem exaltar tempos antigos. As coisas andam a ficar melhor. Mas se calhar, eu acho que os chalupas podem... Não, porque a pasta de dentes é uma criação da indústria farmacêutica para lucrar, e além disso aquilo até te estraga os dentes, que é para tu depois ires ao dentista. Aquilo das farmacêuticas e os dentistas estão feitos. E portanto a pasta de dentes, de certeza que te fode os dentes todos, o esmalte e não sei o quê, e as gengivas, que é tu depois ires gastar o dinheiro todo no dentista. Ou no médico dentista, como dizem os dentistas que não conseguiram entrar em medicina. E se calhar é isso. Portanto eu gostava que o Gustavo Santos lavasse os dentes com mijo. Só para ver até que ponto ele acredita mesmo nas teorias que anda a espalhar. Até porque se daquela boca só sai merda, também se entrar mijo não se perde nada. Bom, foi mais um facto giro, mais uma curiosidade mórbida, e esta até é bastante mórbida, se bem que mórbido tem que ter a ver com morte, acho. Mas vamos já para a pergunta? Se calhar vamos já para a pergunta. Vamos para a pergunta. Que também tem que mexer. Estamos bem, falta o sketch. Já vai ficar longo. Vai ficar longo. Estou-vos a habituar mal. Se bem que eu gosto de apostar mais na quantidade do que na qualidade. Vamos à pergunta dos ouvintes. Perguntas dos ouvintes. Ora, a Joana diz ver o namorado de amiga atrair, contar ou não contar. Ora, eu achei engraçada esta pergunta porque é realmente algo que eu já pensei várias vezes. Só beber um bocadinho de água. Já pensei várias vezes, nunca me aconteceu, mas já pensei nisso várias vezes. Porque eu digo sempre que falamos disso com os meus amigos, sempre que falo disso com os meus amigos, eu digo que provavelmente não lhes contava. E eles ficam fodidos. Mas obviamente que na altura provavelmente seria incapaz de não contar e teria que contar, ou pelo menos dizer a outra pessoa, olha, eu vi e portanto convém, contas tu ou conto eu. Pronto. Isto estamos falando mesmo de um amigo. Se for um conhecido, estou-me a cagar, não é nada comigo, tenho nada a ver com isso. Tem que ser um amigo a sério, quem eu sinta que deva amizade e lealdade. Se for alguém, mesmo que eu veja recorrentemente, se não for o meu amigo, não tiver o que eu considero o meu rol de amigos, não vou estar a contar, não é nada comigo. Mas não sei se contava, ou seja, eu acho que contaria, porque acho que é mais forte do que eu, mas racionalmente, se ele estiver bem na relação e for feliz, se ela o tratar bem e for uma boa namorada e a relação estiver fixe, eu não sei se devo contar. Porque se eu estiver quieto, quais aqueles dilemas da linha de comboio, né? Se estiveres quieto ou se intervens ou não. Se eu estiver quieto, eu não lhe trago sofrimento. Porque ele está fixe, ela trata-o bem. E as traições acontecem. E portanto eu não sei se diria. O eu intervir, que é contar-lhe, vou-lhe causar sofrimento. E imagina que aquela relação ela traiu e mas ela gosta dele e aconteceu e não sei o quê e quer ficar com ele e depois ficavam juntos, ele nunca saberia e ficavam juntos para sempre e eram felizes para sempre. Eu ao contar ia terminar isso. E não faria sentido, não é? Mas tu não sabes. Agora, se me disseres, olha, eles vão ficar mais 1 ou 2 anos, ela vai andar a enrolá-lo, o gajo até abdica de estar com uma pessoa mais fixe, ou até rejeita uma proposta de trabalho para o estrangeiro que era bom, que ele adorava, mas deixa para ficar com ela. E depois eles acabam. E eu aí ficava-me a remoer de não lhe ter contado.
Portanto, é difícil. Mas como é difícil prever isso, não sei. Mas racionalmente não deves contar. A não ser, lá está, que é um namoro tóxico, que ela é uma namorada de merda e que o trata mal e ele não é feliz. Aí é tipo, man, estás a ver? Pá, larga a gaja. Então, além de tudo, ela ainda te fez isto? Larga. Aí sim, aí contava. Corria a contar, todo contente. Mas se não for isso, se ele estiver bué feliz, custa muito ser eu o portador dessas más notícias. Teria que falar, até porque se for meu amigo, eu conheço a namorada, né? E a namorada também é, de certa parte, minha amiga, principalmente se já se namorassem há muitos anos. Teria que falar com ela, primeiro. Perceber as motivações, perceber o que é que aconteceu, não sei o quê, não sei o que mais. Não sei. Depois também depende se é um amigo que eu sei que seria incapaz de trair a namorada, ou se é um amigo que pode, sei lá, mais liberal nessas coisas. Não sei. Era difícil, era um dilema de merda. Nunca, por acaso, nunca aconteceu. Lembro-me, em muito puto, já tive uma namorada de um amigo que se insinuou muito a mim. Foi bué desconfortável. Foi bué desconfortável. Mas depois acabaram e não sei o quê. Pronto. Depois eu acho que lhe contei mais tarde. Acho que era só meio para provocar, não era mesmo para efetivar nada, mas é tipo, parece um bocado tipo, queres arruinar uma amizade, estás a ver? Que ainda é pior, não é? Se fosse, ela quer mesmo comer e gosta mesmo, mas não era, provavelmente era só mesmo para se meter no meio de dois amigos e tentar foder uma amizade. Mas pronto, não sei se contaria. Pá. E vocês? Vocês contavam? Eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que sim, não é? A maioria das pessoas diz sempre que sim e contava logo. Mas racionalmente eu não sei se contava. Eu acho que há algumas relações, olhando assim para os meus amigos mais próximos, que se eu descobrisse, eu não sei se contava, porque sei que eles estão felizes e que elas os tratam bem e que têm uma vida e que é o que é. Mais vale olhos que não veem, coração que não sente. Acho que seria correndo o risco, obviamente, dele descobrir mais tarde e saber que eu sabia e provavelmente ficava fodido comigo, que é um risco fodido. Mas eu acho que o trauma deles saberem e o impacto que ia ter na vida deles era tão negativo, que se elas me prometessem tipo, que foi tipo, que não voltava a acontecer e que iam tratar bem deles e que estavam investidas na relação e que não era papo que já estavam a pensar acabar e não sei o quê, e que foi tipo um deslize ou qualquer merda, ou a relação está parada e está estagnada e sei lá, é o que é, acontece, não condeno. Não sei. Mas no momento, isto é o que eu estou a dizer, no momento provavelmente contaria. Yeah. E o pior deve ser contas e depois tens provas? Ou não deve ser o primeiro caso em que um amigo conta, o gajo perdoa e uma das condições de perdoar e porque fica estranha aquela relação que tu teres contado é tipo, essa amizade fica na merda. Também acontece isso. Ou até não acreditar no amigo. Acho que eu não estou a ver nenhum amigo meu não acreditar em mim. Mas pode racionalizar, é tipo, mas estavas onde? Estava numa discoteca, ela estava lá a beijar um gajo. Tens a certeza absoluta que era ela e tu começas, sim, mas sei lá, se fosse alguém mesmo igual, se calhar ela tem uma irmã gêmea que não sabe, se calhar não era ela. E as pessoas racionalizam, não? Mas, é isso. Vamos ao sketch da semana. Sketch da semana. Ora então, vamos lá começar a ecografia. Cuidado que o gel pode estar frio. Ai, está frio. Eu avisei, eu sou médico. Bom, mas diga-me lá, como é que se tem sentido? Bem, tudo normal, acho eu. Normal como quem diz, anda cheia de desejos. Ai, não sejas parvo. Ainda hoje comeu cachupa e moamba, veja lá, doutor. Tu sabes que eu tenho que comer por dois, amor. Estou a ver que estão bem dispostos. Isso é essencial para o casal numa gravidez. Bem, mas vamos lá ver. Está um bocadinho escura a imagem, só ajustar aqui o contraste. Agora sim, estão a ver aqui esta mancha escura? É o vosso bebê de 12 semanas. Oh,
que pequenino. Oh amor, sai a ti. Querem saber o sexo? Não. Ok, já não está cá quem falou. Peço desculpa, doutor, mas não queremos spoilers. Como assim? Spoilers, não queremos saber o sexo nem nada para não estragar a surpresa. Ok, tudo bem, pronto, eu percebo. Bem, mas pronto, se repararem aqui, conseguem ver os 2 bracinhos e as 2 perninhas. Oh, doutor, então não acabámos de dizer que não queríamos spoilers? Então, mas não querem saber se está tudo bem? Não revele nada, doutor. Então, se o feto tiver alguma má formação, não querem saber? Não queremos saber nada. Não nos estraga o suspense. Agora já sabemos que tem 2 pernas e 2 braços, oh. Então para que é que vieram fazer ecografia? Oh, não resistimos, é como aos trailers dos filmes. Uma pessoa não quer ver porque às vezes está cheio de spoilers, mas nem sempre consegue resistir. Eu nem queria ver, foi ele que insistiu. Pronto, deixem-me só verificar aqui umas coisas, porque tem mesmo de ser. Ora bem. Que barulho foi esse, doutor? Qual barulho? É esse patapum, patapum, patapum. Nada. Deve ser interferência do telemóvel ou assim. Não me parece nada disso, doutor. Pronto, é o batimento cardíaco do bebê. Ei, doutor, que grande spoiler. Mas qual spoiler? Vocês não sabiam que o bebê tinha coração? Sim, mas assim estraga a surpresa. Já sabemos que não é nada morto. Se vos tranquiliza, não é bem assim. É que ainda pode haver uma série de complicações, como por exemplo ficar com o pescoço no cordão umbilical e morrer. Oh, doutor, e diz uma coisa dessas assim a uma grávida? Que falta de empatia. Epá, vocês não disseram que não queriam spoilers? Vocês são malucos. Passado alguns meses, ou como dizem as grávidas, algumas semanas... Força! Isso mais uma vez, está quase! Respira, amor, está quase. Faz força, faz força. Ai, é tão lindo, tão perfeitinho. Qual é a cor dele? A cor? É preto, claro. Que alívio. Alívio? Sim, imagina se fosse branco. Isso é que era um plot twist digno do Sexto Sentido. Mas por que raio que haveria de ser branco, amor? Nada. É neste momento que o ouvinte percebe que passou o sketch inteiro a imaginar um casal branco, sem que ninguém tivesse dito isso. Mas a verdade é que o bebê é preto, porque o pai e a mãe também são pretos. Não houve plot twist nenhum. Houve apenas falta de informação preenchida com preconceito, que é basicamente a argamassa da imaginação humana. Alguns dirão, mas eu não tinha como saber. Mais ou menos. Houve pistas. Falaram em Moamba, falaram em Cachupa, falaram de a imagem estar muito escura no monitor, mas o ouvinte ignorou, fruto do seu preconceito. Talvez se as personagens falassem assim, tipo, tchê, doutor, a gente comeu Moamba, já? O ouvinte tivesse imaginado negros, mas teria sido preconceituoso, porque nem todos os negros falam assim. Aliás, às vezes até são brancos, a pensar que estão a ser muito cool, como o luva de Nike ou o póster imperativo. Vejam como o autor consegue misturar referências mais atuais com outras mais antigas. Incrível. Quanto à acusação de que o autor usou esta conclusão para explicar a própria piada, sim, usou. E explicou-a muito bem. Com camadas, com crítica social, com referências gastronómicas da lusofonia. Usou o falso plot twist para criar um plot twist ainda mais inesperado. É um gênio e, acima de tudo, humilde. Moral da história, a expectativa altera a interpretação e o que imaginamos molda o que ouvimos. Nada é real. O mundo é uma ilusão. E o médico? De que cor seria? Não sabemos. Fica no ar. Estou a brincar. Claro que era branco. Não há médicos negros. Isto é ficção, mas calma. Porque ainda há muito racismo na sociedade e dificilmente têm as mesmas oportunidades. Que montanha russa de emoções. É racismo? É antirracismo? Não sabemos. Também não interessa. Só interessa se teve ou não graça. E eu não sei sair deste sketch. Portanto, ajudem-me. Se faz favor, acabem o episódio do podcast, cortem esta merda à meio da fala, qualquer coisa assim para isto... Que grande viagem este, hein? Por acaso é engraçado este sketch, porque deu várias voltas, né? Eu comecei a escrevê-lo e era uma ideia até que eu já tinha anotado há bué de tempo, que era a ecografia ser a malta reagir à ecografia como se fosse o spoiler de um filme. Era uma ideia que eu já tinha há bué de tempo. E depois comecei a escrevê-lo e fiz aquele twist final, que é só parvo, mas que era um twist impossível de fazer, e isso é o que me tem dado às vezes até aqui algum gozo, que é um twist impossível de fazer se fosse num sketch filmado, ou seja, é a primeira vez que estou a fazer sketch áudio só, e num sketch filmado isto não acontecia, não conseguias dar esta volta, e o facto de ser o áudio, que tem bué constrangimentos e perde muita piada de expressões faciais, de uma série de coisas, de produção, de imagem,
Mas aqui ganhou isso, que seria impossível. Agora, justificou? Provavelmente não. É só fora. Eu até pensei, isto não pode ser nos primeiros sketches, porque isto é tão estúpido, que se for dos primeiros fica assim. Mas pronto. É engraçado trabalhar esta área mais mais nonsense, que é uma coisa que não me sai naturalmente. E que eu gosto. Como consumidor gosto, mas é uma coisa que eu não faço muito, nem muito bem, acho eu. Pelo menos não me sai naturalmente. E é isso. Bom, é isto, vamos fechar a loja. É um prazer, como sempre, estar aqui. Isto é que é o 6º episódio, penso eu. 6º episódio, em jeito de balanço, tem-me dado prazer, tem-me dado gozo fazer isto. Ou seja, fico o dia de gravar o podcast, apesar de ter gravado aqui 2 ou 3 seguidos para as férias, é um bocadinho mais cansativo, mas também a pessoa fica mais no ritmo. Mas tem-me dado gozo fazer. É um exercício diferente. Diria Salvador Martinha, não é? Que foi um dos primeiros a fazer isto em Portugal, que é uma pessoa que sente uma liberdade engraçada, apesar disto ser gravado, não é direto. Por acaso nunca apaguei nada ainda do que disse. Acho eu. Não, nunca apaguei. Só silêncios e merdas. E quando toca a capinha. Mas é uma liberdade engraçada de fazer isto. É engraçado. E às vezes sinto que saem coisas giras. Que depois, se eu for rever, que não tenho revisto, mas se calhar tenho que começar a anotar. Porque há às vezes algumas coisas que saem, quase como estar em palco com um tema e tentar improvisar sobre o tema, às vezes saem coisas giras. A mim normalmente sai-me mais quando escrevo do que quando estou a improvisar, não é muito a minha zona de conforto, mas às vezes pode ser uma coisa gira que depois até pode dar um beat de stand-up, uma coisa, pelo menos foi uma das razões pelas quais eu também quis fazer este podcast, é quase para exercitar esse músculo de agarrar em temas e falar sobre eles sem grande pressão de ter que sacar risos, não é? Que nem stand-up é um bocadinho diferente aqui. Quero que vocês desse lado estejam a ouvir, que seja fixe, mas não estou à espera que estejam a rir à gargalhada, não é o objetivo. Mas que é giro exercitar esse músculo. Portanto, olha, não acabo já, acho que ainda há mais, fazemos mais, faço mais episódios. E é isso, se tiverem sugestões... Eu, por acaso, estes 2 últimos, as rubricas ficaram todas muito juntas, não é? E o tema veio primeiro e não sei o quê. Ainda estou à procura um bocado do melhor formato, ou se vou variando, ou se é um bocado irrelevante, se calhar, na verdade. E em termos de som, também estou aqui a tentar ver o som ideal. Nos primeiros episódios a malta disse que a voz estava um bocadinho mais baixa, eu tenho tentado equilibrar isso. Vão também dizendo se está de vosso gosto, alguma crítica, sugestão, deixem vir, já sabem... sigam no Spotify e no iTunes e não sei o quê, pá, ponham lá a seguir, é fixe, é importante que é para os episódios que saem vos aparecerem, até porque tem tido bastantes audições, mas seguidores ainda estão para aí a 1/3 das audições médias que tem tido, portanto há muita malta a ouvir que não segue, porque aquilo também fica no histórico e não se lembra, também boa podcasts não sigo, porque me lembro regularmente de os ir ver, então nem sequer sigo, mas sigam, que é fixe. Para os números também, façam comentários e reviews se gostarem. Se não gostarem, não escusam de dar reviews, ninguém quer saber. E é isso. Espero que tenham umas boas férias e eu para a semana volto. Continuarei em agosto e para vos entreter. É isso. Um bem-aja e já sabem. A seguir aos créditos, aquilo do costume. Um abraço, um beijinho, tudo bom. É guerra na televisão, crise na habitação e só ódio na net, tanta indignação. Dormir era o melhor, só rancor e pouco amor. Ai que tristes vidas, as pessoas andam todas mal fedidas. É que dormir era o melhor, mas é para lá do que eu, é para lá do que eu, é para lá do que eu durmo pior. É para lá do que eu, é para lá do que eu, é para lá do que eu durmo pior.
esta não vai dar para perceber só pelos acordes, portanto vamos começar. Recebi teu bilhete para ir ter ao jardim a tua caixa de segredos. Queres abri-la para mim, mas tu não vais fraquejar. Ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. A minha boca é sagrada. E estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa.